Malha Fina, oportunidades, estágios, empregos e oferta de serviço. Esse foi o assunto que a gente acabou de encerrar. Convidado do dia. Agora sim. A Rasca Web tem o prazer, a honra, o orgulho de receber Rafael Ribeiro. O Rafael, para quem não sabe, é membro da SAPE, Sociedade Angrense de Proteção Ecológica. Vamos falar sobre isso também. E o Rafael é o representante do Coletivo Popular contra a Privatização da Água. Água é um assunto recorrente nesta cidade. Tem 40 anos que a gente fala sobre água. Não é possível, a gente não aguenta mais ficar falando sobre água. Agora o Rafael está virando o jogo e representa o Coletivo Popular contra a Privatização da Água no nosso município. E ele vai explicar isso muito bem, tintim por tintim, aqui ao vivo conosco, né, Renato? Exatamente. E você pode e deve interagir aqui com a nossa Rasca Web, com o programa Malha Fina, através aí do WhatsApp 2433688380. Ah, Renato, eu tenho aqui rapidamente acesso ao seu WhatsApp. Também pode. E isso vai fazer com que você tire dúvidas. Rafael Ribeiro, muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui nas dependências aqui da Rasca, participar do Malha Fina, que é um produto diferenciado, por um motivo muito simples. Aqui é uma multiplataforma, em qualquer forma você vai estar sendo acessado, visto e interagir. Vamos começar exatamente a explicar para todo mundo o que vem a ser esse coletivo popular contra a privatização da água. Bom dia, Rafael. Bom dia. Bom dia Renato, Aguiar, bom dia Vlad Flores, aos ouvintes aí, não só aos ouvintes, né? A todos que interagem com a plataforma. Agora que nos assistem também. Que assistem a Rasca Web. É um prazer estar aqui na semana de abertura desse programa, o Malha Fina. Para a gente que atua aí, que tem preocupações sociais, que tem uma intervenção social, a gente sabe da importância da informação e esse programa, pelo perfil da rádio, pelo perfil aí de quem organiza, é um programa aberto à população, à interação, à discussão, e isso é fundamental aí para nós de Angra, para a sociedade. Mas respondendo objetivamente, o Coletivo contra a Privatização da Água é um grupo de organizações, pessoas interessadas em melhorar a questão da água, numa visão de que a água não é mercadoria, né? Que a água é um bem legítimo, um bem que tem que estar acessível a todas as pessoas, a toda a comunidade, enfim, a toda a população. E como bem disse o Vlad aqui na abertura, a questão da água, e quando a gente fala em água, a gente fala água e saneamento, que é o outro lado da mesma moeda, né? É a necessidade de mantermos as águas limpas. E o coletivo surgiu na esteira da proposta de privatização do SAI, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que nos pegou de surpresa, já que foi uma luta tão longa para conseguir reaver os serviços da SEDAI, e tão logo isso aconteceu, o governo municipal propôs a privatização do SAI, e de uma forma um tanto quanto fechada, no sentido de impedir a discussão e o aprofundamento e os propósitos dessa iniciativa. E aí as pessoas se organizaram e a gente tem esse propósito de discutir a água, de defender o seu uso público, a qualidade e a universalização dos serviços. Esses são os propósitos desse coletivo. Nesse sentido, Rafael Ribeiro, é importante a gente falar da qualidade inicialmente, que todo mundo, a gente já fez N matérias aí, começa a chover, a água fica com, aspas, turbidez, ou seja, fica enlameada, suja. E a gente fala sobre essa questão, tem o saneamento que em N bairros as pessoas reclamam que não tem saneamento praticamente nenhum, e isso é uma questão de saúde pública. Isso tem que ficar em destaque sempre, né? Ela tem múltiplas questões envolvidas, né? Desde a universalização dos serviços, porque você veja, nem a oferta de água ela é completa em Angra.
né? E Angra é um município que historicamente, que geograficamente, né, ela tem muitas fontes de água, ainda que num processo que eu participei no Conselho de Bacias Hidrográficas, a gente depende, teve um estudo e aí ficou mais claro para mim a dependência que a gente tem do regime de chuvas, etc., que nós não temos um grande lençol freático, mas de qualquer forma nós temos inúmeros cursos d'água, fontes. Tanto que o sistema de abastecimento de água tem 60 pontos de captação. Né? 66, né? Contando com a Ilha Grande? 66, atualizamos hoje. Então, eu ainda tinha um número defasado, mas enfim, são múltiplos. E isso... Inclusive, é um motivo de preocupação no sentido de que para a gente propor a organização do serviço, inclusive valorizar, porque quando que a água de Angra não atende, segundo o próprio governo, os padrões mínimos de qualidade. Né? Então, é frequente realmente você ter que instalar filtros independentes para você não entupir o seu chuveiro, não ter problemas de circulação né, de água. Ainda que, de um modo geral, em termos de tratamento, você garanta os índices de não ter coliformes fecais e tudo mais. Mas ainda é uma água que não atende à própria legislação hoje. Não sempre, né? Mas em muitos momentos. A gente comentou aqui sobre 66 pontos. De coleta de água, certo? Captação de água. Você acha que Angra pode ser também chamada de cidade das águas? Porque, cara, tem muita água aqui. Tem muita água. Só esses pontos identificáveis são 66. De repente, outros também não estão ainda identificados ou utilizados. Fora água do mar, que não acaba nunca. Fora água do céu, também que chove muito. Angra é uma cidade das águas também, em todos os aspectos? Ela é, Vlad, mas do tempo que eu cheguei em Angra na década de 90, e eu ainda fico maravilhado com a natureza da cachoeira, cidade. Riacho, rio, córrego, nascentes, tem de tudo. Só que de lá para cá, teve uma perda muito significativa de qualidade de água. Né? Quando eu cheguei aqui, o rio Mambucaba era limpo, o rio Bracuí era limpo, o rio Japuíba já não era tanto, nem o Camurim. Mas de lá para cá, nós perdemos muito em quantidade e em qualidade. E a gente cuida muito pouco dos nossos mananciais e nossos recursos. A gente não protege as nossas fontes de água. A gente tem um crescimento frequente sobre construções dentro dos riachos e o despejo de esgoto in natura desses riachos. Né? Então, eu faço essa observação porque, apesar da gente ter muita água, a gente tem carência de água e a gente sabe disso. É incrível isso. A gente até hoje duplicou a população da cidade e a gente continua com as mesmas fontes de água. Você pega o centro, né? Até hoje depende daquelas construções da década de 50, 60, de captação lá da Banqueta, do Cabo Severino, falando de Centro e Japuíba. Né? E, então, a gente tem que ter um cuidado da importância e da necessidade de haver investimento tanto no serviço de distribuição e tratamento de água, mas também de proteção dos seus mananciais. Porque a água é um recurso finito. Sim. E se a gente não cuida dos nossos mananciais, a gente não vai ter água infinitamente. Né? São 11 horas, nós estamos aqui no Malha Fina com Rafael Ribeiro falando sobre a questão da água. É importante, Rafael, Vladimir, as pessoas que nos assistem e nos acompanham nas multiplataformas aqui da Rasca, deixa claro o seguinte: investimentos feitos em Angra, feito a área lá da Banqueta, Cabo Severino, aquilo, o governador, as pessoas não tinham nem nascido, era o Moreira Franco praticamente, ou seja, lá atrás, tem 30, 40 anos. Muito pouco foi feito. E a gente viu que a cidade cresceu, teve a ocupação desordenada. Essa semana nós já tivemos aqui o professor Anderson Sato, da UF, o Fábio Júnior, secretário de Defesa Civil, dando conta dessas ocupações que vão sempre subindo os morros, onde tem o início, a captação de água. E tem um exemplo aí gritante que
nas últimas chuvas, a água ficou bastante imprópria para consumo, porque o tratamento de esgoto, quando é zero, quando o rio aumenta, sai da sua calha, aquela água, o esgoto, aquilo vai tudo ali e a pessoa utiliza. Então é um negócio seríssimo que tem que ser para ontem a estação de tratamento de esgoto, a captação com qualidade e distribuição. Que hoje pega in natura, da cachoeira direto para a torneira. Cano, direto para a torneira. E assim, a gente tocou aí de passagem, a questão do esgotamento, então, é mais grave ainda. Mais ainda. Se você pensar que da Japuíba para lá não tem uma estação de tratamento de esgoto em funcionamento, quer dizer, nós temos índices aí, segundo o estudo da própria prefeitura, de 13%, quase 14% de esgoto tratado no município. É muito pouco. É um absurdo completo, né? E fala-se até hoje, eu vejo autoridades municipais falando mal do ProSanear. Porque o ProSanear o ProSanear foi a única iniciativa de grande porte do município da década de 90. Então já se passou 2000, né? Já 2010, 2020. 2020 e a gente ainda fala mal do ProSanear. Aí você pega a proposta de privatização do SAI, que está disponível inclusive no SAI, né? Tá lá para quem quiser ver. Todo o processo baseia-se em dar continuidade às obras do ProSanear paradas. Ou seja, a gente não tem investimentos de peso. Tiveram alguns investimentos, tá aí, teve a inauguração aí, que até o bravo presidente fez questão de, num ato de fé e coragem, se jogar nas águas no dia, né, uma verdadeira mágica da já apelidamos ele aqui de Aquaman. Só ele consegue. Um despoluidor natural, né? Por exemplo. Um dia depois da inauguração. A gente já convidou, falou para ele de cedo, ele vem aqui. Fala para ele dar mais um mergulho. Mas não venha de sunga branca. Não venha de sunga branca. Então, sinceramente, eu acho isso de mau gosto. Porque, primeiro, que a gente não pode se enganar diante do tamanho do problema. E é uma questão de saúde pública, mas nós somos uma cidade turística, onde quase 90% das praias são privatizadas. As poucas praias públicas de acesso estão poluídas. Então você tem inclusive nas ilhas, né? Inclusive nas ilhas. O Abraão, que é aí a capital turística do município, a sua estação de tratamento que existe e que não dá conta, não funciona. Incrível. Então, assim, nós estamos falando de saúde pública, sim, mas nós estamos falando de economia, estamos falando de bem-estar da população, estamos falando de acesso a recursos que a falta de visão do governante, porque nós temos uma prefeitura que tem um orçamento de 2,5 bilhões por ano. É dinheiro suficiente. É muito dinheiro. E gasta de forma, nada contra festa, show, lâmpada de Natal em todos os postes, não tenho nada contra isso. Mas nós temos que ter algumas prioridades. E saneamento e água é prioridade para qualquer lugar. Mas nunca foram, né? Mas nunca foram, né? Nem água, nem saneamento. Nunca foram. Aqui nunca foram. Tem uma questão que foi muito colocada a partir do momento dessa ação aqui na Praia do Anil. Hoje de manhã a gente até passou por lá, porque tinha uma máquina ali próximo ao Yacht Clube aqui da BAN. Aí eu fiquei curioso, porque essa máquina, um cais de enroncamento, aí fizemos o contato com o Felipe La Rosa, que é o presidente do SAI, sabia o que estava acontecendo, ele falou, não, estão construindo ali uma área, porque os caminhões que estão trazendo pedra para esse muro de enroncamento, ele atola nessa areia, então, estão construindo, é isso, não é intervenção, não é outra estação. É para o acesso das máquinas. Exatamente. Tá. E o detalhe também que a gente buscou é a concessão em caso de ida do SAI para a iniciativa privada, 35 anos. Certamente o Renato não vai estar aqui no Malha Fina acompanhando isso. No fim desse contrato. 35 anos é muito tempo. E houve um investimento aí de cerca de 8 milhões para ir para a iniciativa privada. Por isso tem muitas interrogações, muitas alfinetadas e falta essa tranquilidade para que seja explicado isso. Pois é, exatamente sobre esse aspecto aí que o Renato acabou de falar.
Nós estamos em ano político, né? Então a água realmente vai ser uma das principais bandeiras, lógico, né? Um assunto que interessa a todos, é um bem que a gente não consegue viver sem ele, é o que deveria estar absolutamente protegido, muito bem cuidado e não do jeito que é feito, mas é um ano político e essa bandeira realmente vai ser içada, a gente tem certeza disso. Agora, saneamento básico, né? Qualidade das águas, e nesses dias aí, nesses últimos dias, com a inauguração da estação de elevação, né? De tratamento aqui da Praia do Anil. Vai bombear daqui da Praia do Anil lá para ao lado da rodoviária. Ao lado da rodoviária, perfeitamente. Essa tubulação já está feita e a gente vê, ouve, assiste os governantes dizendo assim, não, porque toda a obra que aí para a tubulação que está instalada foi no meu governo, lá no início dos anos 2000, foi eu mesmo que fiz. Fala com orgulho. Falei, cara, tá falando de um negócio que tem quase 30 anos, meu. Quase 30 anos, tá falando com orgulho. Foi eu que fiz essa tubulação aí. Tá parada até hoje. Tá inaugurando elevatória agora. E é ano político, então isso tudo mexe muito com a cabeça do eleitor, da população, e nos traz novamente uma insegurança, porque será que está acontecendo mesmo, ou será que serão mais 20 anos para isso aí acontecer? Porque a tubulação está ali há 20 anos. O que você acha, Rafael? Olha, eu comungo da sua dúvida, Vlad. Porque, primeiro, porque o próprio plano de saneamento básico foi, né, o diagnóstico, né, já foi aprovado através de decreto. Sim. Então a gente, agora você tem um processo de concessão do SAI, aí, da privatização, que se arrasta há 2 anos e sem nenhuma vontade de que a gente entenda. Porque quando a gente fala da importância de participar, é porque a gente quer entender o que está acontecendo. A segurança que você não tem, e eu também não tenho, decorre da falta de informação. Sim. Eu me debrucei sobre os estudos, fui ler lá o que estava sendo proposto, cada um. Quando você lê o próprio diagnóstico que está no plano de saneamento, você já fica evidente a completa falta de investimento e aí, justiça seja feita. Perpassam governos. Sim. Nós não estamos falando do último governo, nem do penúltimo, nem do... Não, porque às vezes os governantes fazem uma proeza de identificar os problemas nos anos que eles não estavam. Sim. Mesmo que ele esteja lá há 30 anos. E também não tenha feito nada. E consegue identificar o problema nos anos que ele não teve. Mas a ausência de debate me choca, não, me chama muita atenção. Uhum. Né? Porque teve uma audiência pública no SEI, uma audiência tumultuada, e não houve nenhum interesse do governo em abrir essa discussão. Recentemente, a semana passada, precisamente, nós tivemos uma audiência pública da Alerj em Angra dos Reis para discutir o tema. A Câmara negou o espaço da Câmara para uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente para tratar de saneamento. Olha só. Eu não consigo entender, não dá para entender a motivação, né, que os vereadores teriam para não expor uma discussão aberta ao público. Desse nível. Onde certamente haveria espaço para o SAI se manifestar. O governo tem ampla maioria na Câmara dos Vereadores, não teria dificuldade de ter pessoas para ir lá explicar o que o governo tem feito. Sim. E ainda mais num processo que, diga-se de passagem, nós não falamos aqui. O processo de concessão foi suspenso por conta de uma liminar apontando falhas processuais. Ou seja, é um processo que está suspenso, mas está em andamento. Rafael, Vladimir, é importante a gente trazer essa discussão aqui no Malha Fina. E em alguns bairros nós temos, eu só não digo que é elefante branco, porque a estação é pintada de verde. Lá em Jacuecanga, nunca tratou 1 metro cúbico de esgoto. E o esgoto corre a céu aberto naquelas valas, entra em caso de chuva na casa do pessoal. São vários problemas que estão se arrastando. Aí tem aquela máxima, até que uma professora mandou aqui pra gente, a obra embaixo da terra não aparece, e é por isso, na tua ótica, que as pessoas deixam o tratamento de esgoto, deixam o tratamento da água, que a água tem que ser potável, ponto. A gente não está inventando o sexo dos anjos, é o que tem que ser.
De fato, existe uma complacência nossa, enquanto população, de não ser mais incisivo e no sentido de cobrar dos governantes uma ação mais efetiva, né? Tanto que você veja, a Câmara não autorizou, o deputado, por sua vez, botou os pés pelas mãos, do meu ponto de vista, porque ele levou a audiência para uma praça que não poderia ter uma audiência. E sábado vai ter outra audiência na mesma Praça da Matriz, que a gente já registrou aqui, sobre Enel. Mas veja bem, nada contra fazer audiência pública, mas uma audiência pública, para debater seriamente, você precisa ter um espaço adequado, né? Você precisa ter, as pessoas precisam ter condição de falar, de ouvir, de não ficar expostas ao sol, à chuva. A praça é um bom lugar para fazer comício, né? Sim, boa. Eu também gosto de comício. Boa. Mas não vamos confundir uma coisa com a outra. Quem quer discutir? Porque, veja bem, nós estamos numa época de muita intolerância. É muito louco discutir a questão da água em praça pública. Cara, vai fazer um comício na praça pública. Não, mas você pode fazer em praça pública. Você faz na Praça do Peixe, você instala uma tenda. Isso. Você coloca cadeira, você coloca uma infraestrutura, você coloca cadeiras. Eu participei já de dezenas de audiências públicas. As audiências públicas tem uma coisa, quando eu vou para uma audiência pública, eu já vou pensando, meu Deus, vão ser 5 ou 6 horas. Pois é. E tem que ser. Porque você demora 1 ou 2 horas para expor a questão do ponto de vista de quem domina o assunto. Perfeito. E depois você tem que ficar, porque já que você faz uma audiência pública, você fica mais umas 2, 3, 4 horas respondendo os questionamentos e as indagações de quem vai na audiência pública. Eu também gosto de comício. Só que comício tem uma outra proposta. Você vai lá divulgar o seu ponto de vista para a população, que também é válido. E as duas, só que não vamos chamar audiência pública, né, de comício, nem comício de audiência pública, porque isso não serve para esclarecer. E nós temos que enfrentar a questão da água e o saneamento. Porque nós não podemos cair, e esse é o risco, e esse é o motivo que eu sou da SAPE, Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, mas o coletivo contra a privatização, a gente quer enfrentar essa falsa solução de que privatizar é o problema. Muito a bem. Solução. Muito bem. Porque é o seguinte, se tiver dinheiro, por exemplo, o SAI não consegue cobrar. Se o SAI, por que o SAI não consegue cobrar? Porque o político não quer que o seu eleitor pague. Mas se for privado, ele vai pagar e aí pode. Inclusive escolas, né? Repartições públicas. Todo mundo vai pagar, né? Tem um detalhe recente aí que aconteceu. O atual governador do estado, o Cláudio Castro, houve a venda de ativos da SEDAI. Ponto. Várias empresas lotearam, teve lote que não era rentável, a iniciativa privada não foi, a gente sobe a serra. Inclusive Angra ficou para trás, porque ninguém quis. Exatamente. Rio Claro é outro exemplo. E as empresas que assumiram, até hoje, não conseguiram dar um retorno de qualidade ao consumidor final. E N vezes a gente recebe aqui, através das nossas redes sociais, das multiplataformas, que está faltando água, a água está suja, a água subiu, o cano arrebentou há 3 dias e ninguém apareceu para consertar. Isso não é exclusividade do nosso município de Angra ou da Costa Verde. Ao contrário, a gente dá o exemplo lá de Paraty, que houve um processo de privatização que o prefeito, aí no caso lá o Luciano Vidal, pegou em cima, bateu de frente, foi xingado, aquela confusão toda, mas a coisa andou. Tem que ter a vontade política e tem que ter o investimento materializado. Que ficar só aquele, vamos fazer e depois a gente puxa daqui, não vai funcionar. O debate é muito saudável, tá? Aqui no Malha Fina a gente está cumprindo o nosso papel. Quanto mais a gente debater uma ideia tão importante para o município de Angra dos Reis, ganha todo mundo. Não é um jogo de perde e ganha, não. É um jogo aqui de ganha e ganha. Tá? Nosso jogo aqui é ganha e ganha. Agora, o SAI não pode ser privatizado, Rafael, na sua opinião? Ou não deve? Ele pode, né? Mas ele deveria ou não? A questão é o seguinte, se pra gente, enquanto população, nós vamos ganhar ou perder.
E aí eu chamo, não precisava falar, mas eu vou falar. Mas vai. Pô, a Enel, né? Foi privatizada, né? O serviço de energia como uma solução. E aí? E hoje nós não temos nem a quem reclamar. É. Então, mal ou bem, o SAI é uma autarquia pública que carece de investimentos e e tem dado conta do recado. Com mais investimentos, com concursos públicos, ele pode melhorar o seu serviço e mantém o controle social nosso sobre isso. E aí eu chamo a atenção para uma questão que me preocupa muito nessa iniciativa de privatização. Angra, como a gente já comentou aqui, tem um sistema muito complexo. Angra não é um município todo reunido numa única bacia hidrográfica, que você faz uma linha coletora mestres e linhas secundárias e vai dar. Não. Você vai ter que fazer várias. Você tem uma distribuição da população errática, no sentido de sobe morro, desce vale, tem um grupo aqui, outro grupo ali. Exige um investimento diferenciado. E competência. E um diagnóstico que indique preciso. Isso. Aí você vai ver as projeções feitas, elas se dão em cima do crescimento populacional, como se fosse uma malha urbana uniforme. E não é. Se você tem uma privatização que não é feita a partir de um estudo detalhado que corresponda à situação do município, como executar alguma coisa, a probabilidade disso dar errado é muito grande. Tem 2 pontos aqui para a gente até caminhando aqui para um fechamento. A gente recebeu ainda agora aqui que o próprio ministro de Minas e Energia, o senhor Alexandre Silveira, ele afirmou que abriu o processo disciplinar contra a Enel, que é responsável pela distribuição de energia. Isso lá em São Paulo. Mas N vezes a gente já fez matéria aqui. Por que faltou água? Porque não tem energia. A energia não tocava a bomba não funcionava e a água não chegava na pessoa. Então, são infraestrutura que tá funcionando, energia e água. Tratamento do esgoto, a mesma coisa. Para que a bomba possa bombear o esgoto daqui para uma estação, precisa de energia. Se faltou energia, colapso. E outro detalhe que chama atenção aqui também é que vários funcionários fizeram contato aqui com a gente, que se vai privatizar, como é que fica a nossa situação, já que muitos fizeram concurso para trabalhar no SAI. São várias interrogações, vários problemas, que isso não vai se esgotar hoje aqui, mas vai levar uma reflexão às pessoas para pensarem que realmente a questão de água, esgoto, energia, infraestrutura, para a gente viver numa cidade, é muito mais complexo do que alguém, numa sandice qualquer, bater a varinha de condão, vou resolver. E outra coisa, Renato, a gente tem percebido a reestatização, né, de empresas de água, né, pelo mundo afora. Sim. E não privatização. Então a gente estaria na contramão do que está acontecendo, é realmente o Estado assumindo o controle, a conduta, a responsabilidade, captação, tratamento, distribuição de água e não privatizando. Até porque eu acho que a água é um bem maior e não deveria estar na mão de ninguém, a não ser do Estado, que o Estado é nosso. Que faz a gestão. E é um bem cada vez mais disputado no mundo. Sem dúvida. Cada vez mais raro. Então, e mais caro. Né? Então, assim, e a gente tem, o marco de saneamento aprovado em 2020, estabelece 2035 como metas que 99% da população vai ter acesso à água potável e 90% do esgotamento sanitário. Essa iniciativa do governo municipal, ela é meio contraditória, porque você vê a deputada mulher do prefeito indo lá há pouco tempo, poucos dias, fazendo gestão para conseguir mais recursos para o saneamento. Super louvável. Mas como assim? A gente está privatizando o serviço e buscando recursos públicos para esse serviço? Enquanto é público. E, ao mesmo tempo, a prefeitura, o SAI, os próprios vereadores não se preocupam em dar transparência e clareza do processo. Porque as questões que nós estamos colocando aqui, eu não sou dono da verdade, né? Isso daí deveria ser colocado
já que é um processo que a gente vai ceder por 35 anos, um bem essencial à vida, o mínimo que a gente espera da prefeitura e dos vereadores é que coloque isso de forma transparente, né, e claro, para que a gente tenha segurança e clareza do que vai ser feito, para que a gente, de fato, enfrente esse problema que, como você disse, tem décadas sem solução. E o que a gente vê hoje é uma estripulia política em cima do assunto, mas que pouco tem ajudado no sentido de trazer propostas e soluções concretas. Tem uma contribuição aqui de Rio Claro, que lá é Rio mais saneamento, e eles colocam o seguinte: o corte, quando o cara não paga, é feito rapidamente. E depois tem que pagar, além da conta, pagar a taxa de religação. Então ele falou, a privatização, e lá tem muita água. Deu um exemplo até aqui embaixo, descendo de Lídice para Rio Claro, para Serra d'Água, muita água. Angra dos Reis tem muita água de qualidade. Então a questão de 66 pontos de captação, isso inviabiliza. Vai ter que ter no mínimo 66 pessoas cuidando de cada barragem, cada cidadão, fazer o monitoramento disso. Aí eu estou falando, Renato, você está tirando problema onde não tem. Não, porque a água tem que ter qualidade, porque as pessoas precisam de ter saúde. Simples assim. E você sabe que em muitos casos de Angra, isso é feito pela comunidade. Quer dizer, que é o cidadão da barragem, mora no bairro, ele está próximo, ele resolve e não precisa. Quer dizer, você pode investir, inclusive, incorporando, né, a autonomia e essas comunidades na gestão, porque fica muito mais simples do que você ter uma hiperestrutura que tem que atender tão diversos pontos de captação. Estamos aqui ao vivo no estúdio da Rasca, no Malha Fina, com Rafael Ribeiro, nosso convidado de hoje, o nosso entrevistado, batendo aquele papo alto nível sobre água. É o nosso assunto de hoje e voltamos já já. Segura aí, peraí. Estamos de volta. Rasca Web 11h27. Malha Fina, a revista eletrônica para você que quer conteúdo. A apresentação, Renato Aguiar e Vlad Flores. Hoje tem convidado na Rasca, hein? Convidado do dia. Nosso convidado de hoje, Rafael Ribeiro. É o cara da SAPE, Sociedade Angrense de Proteção Ecológica. Eu tô com o site da SAPE aberto aqui, Rafael. E de cara, tem a foto, essa foto em preto e branco ainda. Essa foto aqui, cara, me corrija se eu estiver enganado. Foi no primeiro exercício do plano de evacuação que teve em Angra dos Reis. Tinha tanque de guerra aqui. Na Praça do Papão tinha tanque de guerra, cara. Era uma coisa assim surreal, cinematográfica. E aí a gente muito metido com a SAPE, né? Vamos lá, vamos quebrar a usina nuclear. A Lucélia Santos vinha fazer comício, performance aqui a favor do meio ambiente. E aí o que aconteceu? A SAPE organizou uma pequena manifestação nesse primeiro plano de evacuação, a primeira experiência de um plano de evacuação que Angra já teve. Isso, tô falando que anos 80, né? Certamente anos 80, início dos anos 80. E aí o que aconteceu? Atravessamos alguns carros na Rio Santos, simulamos um acidente, né? Enchemos-nos de ketchup, molho de tomate, todo mundo ensanguentado. A foto tá aqui, não tô mentindo não. Os carros atravessados em cima do acostamento. Travamos o trânsito na Rio Santos. Não passava nem pra lá e nem pra cá. Tanque de guerra não chegava, não tinha nada. Acabou o plano de evacuação com uma ação que a SAPE fez. Tô mentindo, Rafael? É verdade. A ação pública, ela é importantíssima, né, Vlad? E os tempos mudaram, assim, as intervenções, né, já tem outro patamar, mas a SAPE sobrevive às décadas, né? O ano passado nós comemoramos, o Renato, inclusive, foi um dos homenageados, sim. Renato Aguiar. São 40 anos Temos história na região, né? 40 anos de luta, né? E eu faço parte de um período, né? Uhum. Mas a SAPE é mais antiga e algumas lutas. A própria questão nuclear ainda é uma questão muito forte, séria. Uhum. E recentemente eu tive acesso a uma pesquisa que, ao contrário do que fica parecendo, né, que a população está muito tranquila, isso não é verdade. Por quê? Porque a gente sabe das deficiências. Até hoje nós temos deficiências graves
em relação ao plano de emergência. Não sei se você acompanhou, o Renato certamente acompanhou. A gente teve aí, há 2 anos atrás, um vazamento radioativo que não veio a público, novamente só veio a público em função de uma denúncia anônima, depois gerou uma mobilização, etc. e tal, mas passado, ou seja, a questão das praias, né? Quanto tempo a gente luta pela abertura de praias? Nossa. E quanta praia ainda tem para ser aberta? Às vezes eu vejo assim, falo, essa praia agora eu vou tomar banho lá na Mombaça, que eu moro na Praia do Jardim, saio caminhando, é um privilégio, né, ter acesso. Mas muita luta para abrir aquela praia, né? E a população frequenta. Mas agora tem a Praia do Anil, o pessoal já começou a mergulhar. Você mergulharia, Rafael? Eu espero mergulhar. Veja bem, vou deixar bem claro uma coisa. A nossa crítica não é pelo que foi feito, é pelo pouco que é feito. Perfeito. E pelo carnaval que é feito com esse pouco e induzindo a população a inverdades. Olha, isso que eu ia falar. O mergulho eu achei assim meio que folclórico, tá? Um negócio, puxa vida. Cinematográfico, né? Um dia após a inauguração da elevatória já vai mergulhar na Praia do Anil. A Praia do Anil está poluída há décadas. Um dia apenas da inauguração já cabe o mergulho. Aí, talvez, induza o ouvinte, a audiência, enfim, a população. Pô, se o cara tá mergulhando... Tá legal, vou mergulhar também. Aí a população vai lá e mergulha. Aí pega lá uma micose, pega lá uma coceira, pega lá um problema. Sabe? Como é que fica o grau de responsabilidade nesse mergulho? Não, mas não foi a primeira vez. Porque há pouco tempo teve uma pesquisa do INEA de balneabilidade que condenou, foi próximo à inauguração do Mirante, que condenou a Praia das Gordas. E a Bonfim, Costeirinha e Bonfim. Poucos dias depois, fomos surpreendidos com uma revisão desses boletins do INEA. Os laudos. De repente, que não é prática. Porque realmente as coisas é o seguinte, você tem uma periodicidade, uma vez por mês. Rafael, só a nível de informação, a gente tinha a ausência, isso no site do próprio INEA, por 2 anos da atualização desses boletins. Porque eu sou um cara meio chato, eu pesquiso, eu tenho insônia, então a gente olha. E faltava essas atualizações. Mas pior do que isso, depois disso eu escutei o presidente atual do SAI, numa entrevista, questionando a forma de realização dessa balneabilidade, né, da forma que é feito a pesquisa de balneabilidade por parte do INEA. E aí aquilo que você falou, para mim é uma questão de responsabilidade. Uma coisa é a população falar, esse negócio foi mal feito, devia ser feito assim, assado, cozido. Outra coisa é você falar de um órgão público estadual responsável pela balneabilidade, que faz esses exames, e do presidente do SAI dizer que esses exames são mal feitos. Então nós estamos falando de autoridades públicas e nós, como população, queremos saber a verdade. Só isso. Porque se o exame é mal feito, tem que tomar uma providência. E tem mais um detalhe, que não tem mais placa indicativa. Eu ia perguntar isso, onde está a placa? Hoje a gente passou cedinho lá, não tem placa. Eu vi o outdoor. Agora a placa da balneabilidade. E o outdoor em si, ele já não é verdadeiro, né? Porque quando você faz o processo de tratamento daquele esgoto, ele é uma parte do processo de despoluição da praia. Sim. Perfeito. Agora, a despoluição da praia tem a lama que se acumula no fundo, tem as outras fontes de esgoto que chegam até a praia e não estão tratadas. Então, assim, acho que não sei se vale a pena esticar muito esse assunto, mas definitivamente nós temos que tratar a coisa pública com mais responsabilidade e temos que ter respeito pela população. Também acho. Eu acho incoerente, inclusive, a frase do outdoor, né? Que não sei a frase exatamente, mas diz assim, que não jogando mais, não despejando mais o esgoto, a natureza vai fazer a parte dela. Precisa de tempo para isso, certo? Sentido, e esse tempo não foi feito. Em um dia só já estava dando tibum. Nesse então, sentido, não entendo a Sônia, nossa ouvinte aqui, multiplataforma aqui, obrigado, Sônia, ela botou aqui.
essa disposição não é tão rápida. Um tratamento demora. Pois é. E a praia, mesmo que seja maravilhosa, ela se refere à Praia do Anil, esse movimento da natureza, que depende de tábua de maré e muitas outras coisas, não é rápido também, não é 24 horas. Exato. No mínimo. Obrigado, Sônia. Tá aí a incoerência. Obrigado, Sônia, pela participação. Você pode participar, tá? Através do nosso WhatsApp, tá aberto aqui para você. 24, estamos em Angra dos Reis, né? Região 24, 3368-8380. Rafael Ribeiro, SAPê. Como é que eu faço para ser membro da SAPê? Onde é? O que tem que fazer? A SAPê, ela funciona hoje, ela tem a sua sede hoje no Morro da Fortaleza 82. Eu sugiro entrar via página, para quem não conhece, www.sape.org.br. Já vai ter uma oportunidade de conhecer aí as múltiplas facetas das intervenções da SAPê. Pode fazer contato pelo e-mail, né, sapemovimento, @gmail.com, né, fazer esse contato ou conversar com a gente também, que tem aí várias pessoas da SAPê. Agora, e vou dizer mais, Vlad, é fundamental a participação. A SAPê é uma organização feita por pessoas, sem recursos. A gente trabalha em termos de demanda. Normalmente a gente tem muito mais demandas do que pernas para cumprir tudo. Mas assim, eu acho que ainda hoje ela cumpre seu papel. Às vezes a gente fica se perguntando se ainda existe motivo para manter a SAPê. E eu tenho certeza que sim. Porque enquanto houver, né, praia fechada, praia poluída, enquanto houver a necessidade da gente lutar pela vida, a SAPê vai ter o seu papel. E vou dizer mais, a SAPê está, Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, fundada em 1983, está de braços abertos a quem quiser atuar, seja na área ambiental, seja na área cultural, que a gente tem uma visão de atuação ampla. Estou com o site aberto aqui, ó, sape.org.br. Lá no fim da primeira página tem lá o espaço para contato, para cadastro. Você se cadastra e manda lá e eles vão fazer contato com você de boa e você vai poder participar dessa super instituição ecológica, uma das mais queridas de Angra dos Reis, uma das mais antigas de Angra dos Reis. Do Brasil. Do Brasil. Com certeza, 1983, cara. Pouca gente falava sobre isso. Exatamente. E a gente já quebrava tudo aqui por causa da nossa exuberante natureza. Sempre em defesa dela, né, Renato? Exatamente. São 11 horas e 38 minutos, já caminhando para o fechamento aqui da participação. Deixa claro aqui que o objetivo dessa discussão em torno da água, do esgoto, padrões aí de potabilidade, a gente não tirou isso da manga, nem o SAI tirou da manga. Está lá na portaria do Ministério da Saúde, sob o número 888/2021. Então, é regra do governo federal que tem que ser cumprida. Cumpra-se. Ponto. Rafael, muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. E esperamos que tenhamos água de qualidade, tratamento. Eu quero até encerrar reafirmando que quando a gente fala assim que a gente é contra a privatização, a gente, na verdade, é a favor da universalização do acesso à água. Água de qualidade, água para todo mundo, esgoto tratado para todo mundo. A gente quer as praias, a gente acha ótima a praia do Anil ficar limpa, assim como a gente quer a praia do Jardim limpa, a praia do Camurim limpa, a da Jacuecanga, assim, de Mambucaba, da Japuíba, né? A gente quer tomar banho no rio Mambucaba, no rio Bracuíba, no rio Japuíba. Então, assim, quando a gente fala que a gente, na verdade, nós somos a favor da água segura, com qualidade, em todos os meios e de acesso livre. Então a nossa campanha é uma campanha a favor da vida e é por isso que a gente conclama todo mundo a fortalecer essa campanha e fazemos um apelo ao governo municipal. Abra a discussão, vamos buscar um caminho. O município tem compromissos e tem uma demanda muito grande para ser atingida e precisa começar logo, porque no ritmo que vai, nós vamos demorar muito tempo e nós não podemos esperar
tanto. Mais 40 anos. Mais 40 anos. Ai, ai, ai. Mas só fazer um registro aqui, o pessoal da assessoria aqui do governo mandou pra gente, vai ter entrega de obras de saneamento, onde? Lá em Monsoaba, que inclui uma estação de tratamento de esgoto, a famosa ET, para atendimento de 9.000 pessoas, 12 quilômetros de rede, 2 elevatórias e aproximadamente 1.500 ligações domiciliares. Isso aí faz parte daqueles acordos de TAC, termo de ajuste de conduta da Petrobras, para fazer a cerimônia essa que acontece sexta-feira, 4 horas da tarde. Lembrando que, em decorrência de chuvas, aqueles problemas todos, vão ser construídos edifícios lá em Monsoaba. Ou seja, vai ter uma carga de esgoto chegando, era meia dúzia de casa, serão 143 apartamentos, unidades. Se eu não estou equivocado, chegando lá. Então tá aí feito o registro, obrigado pessoal. E aquela história, né? Multiplataforma é isso, as pessoas vão interagindo, a gente vai construindo dias melhores. Muito obrigado, Rafael Ribeiro. Prazerzaço rever você, meu amigo. Há quanto tempo não te encontro? E aqui nos microfones da Rasca, então ficou melhor ainda. Obrigado pela participação, Rafael. Grande abraço, viu? Abraço, Valeu, Rafael, abraço a todos da Rasca aí. Obrigado.